Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estaremos dando continuidade à série de mensagens Um Chamado para Todos. E o tema de hoje é o sobrenatural é para todos. O sobrenatural é para todos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Atos, capítulo 2, versículo 39. Amém. A palavra do Senhor diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vou repetir. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor direcionamento para esse momento. Deus, te clamamos e pedimos que o Senhor esteja agora conduzindo este momento. É um momento onde nós estaremos ouvindo a Tua santa palavra. Ó Deus, que todas as vozes se calem diante da Tua soberana e excelsa voz. Que somente a Tua voz penetre os nossos ouvidos, invada os nossos corações e, ó Deus, nos arrebate em alegria, em fulgor diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra nos exorte, nos ilumine, que a Tua palavra nos edifique para a glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Assim, ó Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta juntamente com os 11 apóstolos e prega para a multidão que estava ali, admirada, olhando o que estava acontecendo com aqueles 120 discípulos de Jesus Cristo reunidos no cenáculo. Uma multidão ouviu Pedro pregar. E Pedro deu a seguinte explicação: o que está acontecendo com esses homens é que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e selou esse povo. Para a glória de Deus, selou esse povo, marcando o início de uma nova geração, marcando o início de uma nova aliança com a igreja, com o povo escolhido de Deus. Esse selar, em cada um dos 120 que estava ali reunidos, gerou fruto e gerou dons. O fruto é uma prova da ação do Espírito Santo na vida daqueles discípulos, assim como também é uma prova da ação, da conversão, da regeneração, do novo nascimento também em nossa vida. E os dons, eles são ferramentas que o Espírito Santo concede a cada um de nós, segundo a sua soberana vontade, visando o bem comum, assim como o apóstolo Paulo explicou em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Agora preste atenção que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 1, na parte B desse texto, ele diz o seguinte: busquem com dedicação os dons espirituais. O apóstolo Paulo está encorajando a igreja de Corinto a buscar os melhores dons espirituais. Ele está destacando uma verdade essencial: o sobrenatural não é reservado para alguns poucos grupos, para poucas pessoas, para determinados indivíduos. A grande verdade é que os dons
o sobrenatural de Deus é um presente do próprio Deus para nós. Essa verdade ecoa, está nítida diante de toda a Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse mostra que os dons, o sobrenatural, está disponível para todos. Onde vemos que o derramamento do Espírito Santo e a manifestação dos dons são promessas acessíveis a todos aqueles que creem. No Antigo Testamento, o profeta Joel, ele proclama uma profecia. Joel capítulo 2, versículo 28 diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Mas ele não para por aí, porque ele aumenta a classe de pessoas. Ele diz o seguinte: e também sobre os servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre todas as pessoas, independente da sua cor, independente do seu status, independente da sua raça, independente da sua idade, independente de qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre aqueles que professam fé em Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. E foi isso que Jesus, em seu ministério terreno, reafirmou que o poder do Espírito Santo seria dado a todos os seus discípulos. Quando estava no finalzinho do seu ministério, depois dele ter ressuscitado, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: é-me dado todo o poder, é-me dado toda a autoridade, portanto, vão. Portanto, ide. Então nós, como discípulos de Jesus, estamos sobre essa mesma autoridade, estamos sob também esse mesmo poder, ou seja, o sobrenatural que atuou e que guiou Cristo Jesus nosso Senhor, também está sobre nós. Nós também estamos sendo guiados sob o espiritual que estava movendo o ministério de Cristo Jesus. Eu e você temos acesso a esse poder. Eu e você temos acesso a essa autoridade. Diante de qualquer dificuldade, limitação, diante dos embates que nós sofremos no dia a dia que nós vivemos, diante do desânimo, diante das angústias, meus irmãos, esse poder sobrenatural, ele está acessível a você. Com um detalhe: você precisa buscá-lo. E você precisa crer que esse sobrenatural está acessível a todos aqueles que creem. A nossa vida, a vida cristã, ela só é completa quando nós buscamos esses dons. A nossa vida cristã, ela só é completa quando nós nos lançamos nesse desafio diário de fazer com que o sobrenatural de Deus se manifeste e complete a nossa vida. A busca ativa pelos dons espirituais é o que permeia a nossa caminhada, sabendo que Deus deseja capacitar cada um de nós para cumprir aquilo que Ele estabeleceu como propósito para nós. Agora, quando existe uma ruptura, quando existe uma quebra nessa busca, quando nós deixamos de buscar o sobrenatural, quando nós deixamos de clamar que os dons do Espírito se manifestem em nosso meio, meus irmãos, o nosso cristianismo se torna falho. Ele se torna incompleto, porque a vida cristã, a vida plena cristã, ela só é completa quando nós temos os céus manifestam na terra através da nossa vida.
Precisamos da manifestação dos dons do Espírito para sermos testemunhas eficazes de Cristo, para edificar não somente a nós mesmos, mas também a igreja, e para demonstrar o amor de Deus ao mundo. Então, diante dessa pequena introdução, eu quero te convidar a pensar comigo sobre duas verdades que eu encontrei meditando nesse texto, onde a promessa do Espírito Santo, que o apóstolo Pedro está pregando, é para todos nós. A primeira verdade é que Deus deseja derramar o sobrenatural sobre todos. Deus deseja derramar o sobrenatural sobre todos nós. No Antigo Testamento, a manifestação do sobrenatural, para mim, ela parecia um pouco restrita, sabe? Ela se manifestava como se fosse Deus derramando gotículas do Espírito Santo em determinadas pessoas. Nós vemos profetas, sacerdotes, juízes e reis recebendo partículas da gota do Espírito Santo para determinado momento, determinado lugar, para determinado propósito. E o que me parece é que, ao cumprir esse determinado propósito, essa gotícula parava de pingar, mas com um objetivo, que o Espírito Santo se manifestava em momentos específicos. Era fazer com que a nação de Israel olhasse para essa pessoa que recebeu essas gotículas do Espírito Santo e enxergasse nessa pessoa um propósito, um alvo, um direcionamento a qual Deus estava manifestando a sua vontade para guiar a nação. Então, em momentos específicos, Deus levantava um profeta e manifestava o seu Espírito nesse profeta, para que esse profeta olhasse para a nação e desse um direcionamento. Deus levantava por um momento sacerdotes específicos, juízes específicos, reis específicos, e essas pessoas recebiam a manifestação do sobrenatural em sua vida, e toda a nação caminhava em direção ao sobrenatural manifestado na vida daquela pessoa que Deus havia levantado. E eu acho interessante que uma das pessoas que ficou muito nítido esses momentos específicos da manifestação do sobrenatural foi Moisés. Moisés foi levantado por Deus para direcionar uma nação, e em momentos específicos Deus falava face a face com ele, e o sobrenatural era manifesto a ponto de que, se as pessoas se achegassem, eles conseguiam sentir a presença de Deus emanando pela vida de Moisés. Só que o desejo de Moisés fica nítido em Números capítulo 11, versículo 29, no momento onde que Deus fala assim: venha você e traga 70 líderes da nação, para que do Espírito que está sobre você, reparta sobre eles, e eles também te ajudem a conduzir essa nação. Então Moisés proclama para Josué o seguinte: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todo o povo. Eu enxergo esse desejo de Moisés como uma profecia futura. Aquilo que estava dentro de Moisés foi posto para fora, mostrando que o desejo de Moisés era que não somente ele, mas que todos os povos da nação de Israel também recebessem o Espírito que estava sobre ele, para que todos pudessem também profetizar e direcionar o povo para Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus pingava, Deus dava apenas amostras do seu Espírito, do seu poder, do sobrenatural sobre a nação, por conta de determinadas pessoas. Para quem que o povo estava olhando? Para quem que a nação de Israel estava olhando? A quem eles deveriam seguir? Justamente essas pessoas que estavam tocadas pelo sobrenatural. Mas Hebreus capítulo 1,
Versículo 1 e 2 diz que Deus falou no passado com os pais, pelos profetas, mas a nós Ele nos fala pelo Filho, o ungido, o Messias, aquele que não ouve apenas partículas, gotículas do Espírito Santo, mas o próprio Deus manifesto na terra, sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, para nos conduzir e nos levar em reconciliação com o Pai, o nosso Criador. Então os nossos olhos, assim como os olhos da nação de Israel, estavam sobre uma determinada pessoa, os nossos olhos precisam estar postos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O interessante é que o próprio Deus colocaria fim a esse formato, e prometeu que derramaria de seu Espírito sobre toda a carne. Mas entenda, Joel fala dessa profecia que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Só que Ezequiel nos traz o entendimento do que é essa sobre toda a carne. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É justamente sobre esse coração de carne que o sobrenatural se manifesta. Quando nós somos tocados pelo espiritual, pelo sobrenatural, meus irmãos, não há limites para nós. Nada nos é impossível, porque nós servimos ao Deus do impossível. E o Deus do impossível se manifesta no sobrenatural. Portanto, todas as vezes que nós estamos num determinado lugar, em determinada situação, o sobrenatural de Deus em nossa vida nos faz cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós. Entenda que quando você, que já tocado pelo sobrenatural, rejeita uma oportunidade de trabalhar na seara do Senhor, duas coisas ficam muito nítidas para nós. A primeira é que quando você rejeita a oportunidade, não quero trabalhar não, me deixa quietinho aqui, não, você rejeita essa oportunidade, você está mostrando que existe um coração que ainda precisa ser trocado, um coração ainda de pedra, um coração que precisa se lançar na seara do Senhor. Agora, também existem aquelas pessoas que se sentem como uma comiseração, que se diminuem. Não, eu não quero trabalhar não, porque eu não sou capaz. Não quero trabalhar não, porque o outro faz melhor do que eu. Não, deixa o outro fazer. O outro é tão melhor. Sabe, uma autocomiseração, aquela pessoa que só se deteriora, que só se inferiora, e olha para outra pessoa e acha que sempre o outro é melhor do que ele. Meus irmãos, nós somos capazes de realizar algo sim para o Senhor, porque a partir do momento que o Senhor nos dá uma ordem, Ele não nos dá apenas uma ordem, mas Ele nos concede o poder para realizar essa ordem. Portanto, todas as vezes que chegar uma oportunidade para você trabalhar para Cristo Jesus, na igreja, abrace a causa, se lance. Mas também eu enxergo um tipo de pessoa, o nome é até engraçado, histriônica, que é aquela pessoa que fala assim: não, eu não quero trabalhar não, eu não quero fazer não, mas o que ela está na verdade fazendo é esperando que você massageie o ego dela. Não, vamos lá, você consegue. Não quero não. Não, vamos lá, você sabe, eu já vi você cantar, eu já vi você tocar, eu já vi você cuidar de criança, eu já vi você receber muito bem alguém ali na porta. Não, mas na verdade ela está querendo que você fale mais para massagear o ego dela. Meus irmãos, um coração de pedra que precisa ser quebrado pelo poder do Espírito Santo para que o sobrenatural se manifeste em sua vida.
O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, ele afirma que o que aconteceu, o que estava acontecendo, era a realização, era o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Era aquele momento que o Espírito Santo havia invadido aquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, orando, cantando, buscando a presença de Cristo Jesus, e então o Consolador desce e invade, faz aquele reboliço na vida daquelas pessoas. Era isso que estava acontecendo, era a realização da profecia de Joel. Entendemos que então não há distinção, porque aquelas 120 pessoas que estavam reunidas, cada um era de uma cor, cada uma era de uma idade, cada um era de um tipo. Portanto, não há distinção, meus irmãos. Diante de Cristo Jesus, diante de Deus, o nosso Senhor, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Deus pode usar qualquer pessoa para manifestar o sobrenatural. O Espírito Santo deseja operar na vida de cada cristão, na vida de cada um de nós, nos capacitando para servir a igreja. Agora preste atenção, porque existe um paradoxo aqui. O sobrenatural é para todos. O sobrenatural, vou reafirmar, é para todos. Mas o sobrenatural não é para qualquer um. O sobrenatural é para todos, mas o sobrenatural não é para qualquer um. Por quê? Porque a condição para experimentar o sobrenatural de Deus é clamarmos e vivermos em clamor constante. Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita no céu. O problema, meus irmãos, é que muitos de nós que estamos aqui fomos tocados pelo sobrenatural. Nós fomos tocados pelo sobrenatural, o Senhor nos alcançou, Deus nos limpou, Deus nos lavou e nos colocou num lugar bonito, onde nós podemos cultuar em família. Então, agora eu saio daqui, vou viver a minha vida diária, as minhas rotinas, e agora eu vou usar o sobrenatural para justificar. Não, poxa, hoje eu não consegui orar, mas eu fui tocado pelo sobrenatural. Hoje eu não consegui meditar na palavra do Senhor, mas eu fui tocado pelo sobrenatural. Poxa, só um filmezinho que aquele com um teor meio proibido, não, mas eu fui tocado pelo sobrenatural. Então sai daqui e vai viver uma vida medíocre, uma vida que usa como justificativa o toque do sobrenatural. Não, mas domingo eu peço perdão, não tem problema nenhum, porque Deus me perdoa. Agora existe aquela outra pessoa, que também foi tocada pelo sobrenatural, mas ele olha para o sobrenatural e diz, eu não vou ver esse tipo de filme, porque macula o sobrenatural. Eu não vou caminhar dessa forma, porque macula o sobrenatural. Eu não vou fazer isso porque macula a santidade do Deus a quem eu sirvo, do Deus que me tocou, do Deus que me salvou, e por isso eu amo tanto o meu Deus que eu prefiro rejeitar todas estas coisas, e constantemente o toque do sobrenatural se manifesta na vida dessa pessoa, e ele tem fome e sede da palavra do Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de ter comunhão com a igreja de Cristo. Então, essa pessoa, ela justifica o sobrenatural e não mantém uma constância no sobrenatural. Mas essa pessoa, ela está reconhecendo que ela precisa todos os dias se render ao sobrenatural. Esse é o paradoxo. O sobrenatural é para todos, mas ele não é para qualquer um. Então, a segunda verdade que eu aprendo é que nós precisamos buscar o sobrenatural.
O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O zelo que o apóstolo Paulo está se referindo é zelo de dedicação, é zelo de disciplina, é zelo de vontade ardente, aquele desejo que você quer de fato ter do seu lado, você quer ter mesmo aquilo para você. Então o apóstolo Paulo está falando que é uma busca com zelo. Você não abre mão desse zelo, porque você quer de todas as formas engrandecer o Senhor que te salvou. Mas esse desejo pelo sobrenatural deve ser acompanhado, preste atenção, de amor, fé e propósito. Amor, fé e propósito. Amor ao próximo, fé salvadora em Cristo Jesus e propósito, edificar o corpo de Cristo. Paulo ensina que o amor é o maior dos dons. Ele fala que de todos os dons que se manifestam na igreja de Cristo Jesus, o amor é o maior e é o único que é eterno. Paulo ensina que os dons espirituais devem ser usados para a edificação da igreja. Presta atenção aqui, porque, meus irmãos, está muito comum, e eu acredito que é daí para pior o que está acontecendo, o caso dos desigrejados. É daí para pior. Acredito que vai piorar cada vez mais. Existência de grupos e grupos que estão saindo e apenas cultuando em casa. Preste atenção, meus irmãos, conforme a nossa fé, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz que igreja não sou eu, igreja não é você não é corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Catecismo Maior, resposta de número 62, vai dizer que a igreja de Cristo é o ajuntamento. Isso é igreja. E para isso, meus irmãos, é que é manifestado os dons do Espírito Santo. É para que nós edifiquemo-nos uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte, que igrejas são os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Isso é ser igreja. É por isso que nós nos ajuntamos, é por isso que nós nos reunimos como família, para ouvir a palavra do Senhor, para cantar hinos, mas também para nos edificar no momento de coinonia, aonde nós temos a oportunidade de compartilhar os dons que o Senhor tem nos presenteado para a edificação da própria igreja. Portanto, os dons são ferramentas que Deus nos dá para fortalecer, consolar, instruir uns aos outros. Os dons são ferramentas que manifestam o sobrenatural em você e através de você. Por isso, meus irmãos, apareceu a oportunidade para trabalhar na seara do Senhor, abrace, se lance. O Senhor já te concedeu dons para que você trabalhe em favor da igreja de Cristo Jesus. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus que torna o sobrenatural possível. É a presença do Espírito Santo que torna o sobrenatural acessível. É a presença do Espírito Santo de Deus que torna o espiritual visível em nossas vidas. Entenda que buscar o sobrenatural sem amor te leva ao orgulho, logo te torna uma pessoa soberba. Buscar o sobrenatural sem fé em Cristo te leva ao fanatismo, logo te torna religioso. Buscar o sobrenatural sem propósito leva à autoglorificação. E, meus irmãos, a glória pertence somente a Deus. Precisamos buscar o sobrenatural, porque Deus deseja
derramar o sobrenatural sobre todos nós. Ele deseja, presta atenção, nos marcar com a sua kavod. A palavra kavod, no hebraico, no original, ela tem duplo sentido. Mas o que é mais significativo para nós é que kavod tem o sentido de peso. Portanto, Deus quer nos marcar com o seu peso. Entenda, imagine aí um chão que acabou de ser concretado. Talvez você já tenha passado por essa situação. Você acabou de bater aquele piso bonitinho e vem alguém e pisa. Se sou eu que vou pisar, vai ter uma marca. Talvez até a marca da bota. Agora, se for a Bia, se bobear nem marca nada. É essa marca que Deus quer fazer em nossa vida. É esse kavod que Deus quer marcar cada um de nós. É com essa marca do sobrenatural sobre a nossa vida, nos guiando todos os dias, na meditação da palavra, nas orações, na meditação da Sagrada Escritura, na alimentação, na exortação, na instrução, na edificação, cada um de nós, uns aos outros. É com essa glória que Deus quer nos marcar. E nós veremos a manifestação do sobrenatural, nitidamente, quando houver perdão, quando houver reconciliação, quando houver arrependimento genuíno, quando houver a pregação do verdadeiro evangelho. Nós veremos a manifestação do sobrenatural quando nós vermos conversões a Cristo Jesus. Nós veremos a manifestação do sobrenatural quando houver paternidade, quando houver honra, quando houver pastoreio em nosso meio. Portanto, para nós concluirmos, o sobrenatural de Deus não é apenas para o grupo seleto, mas para todos aqueles que creem. Deus deseja, meus irmãos, obrigado. Deus deseja usar sua vida de maneira extraordinária. Busque os dons, peça ao Espírito que te use para edificar a igreja e alcançar vidas. E nunca se esqueça que o amor, a fé e o propósito deve ser a base dessa busca. O sobrenatural se manifestará em nosso meio. O sobrenatural de Deus se manifestará em nós e através de nós. Você deseja experimentar mais o sobrenatural de Deus, meus irmãos? Quem deseja experimentar o sobrenatural de Deus? Quem deseja viver o sobrenatural de Deus? Ponha-se de pé para que nós clamemos, para que o sobrenatural de Deus venha mesmo sobre nós e flua, não somente em nossa vida, mas ele emane a partir de nós e alcance outras vidas, para a máxima glória do eterno e trino Deus.